Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão, a dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como a generosidade, a espontaneidade, a alegria e a gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas vezes essas ações ocorram de forma individual. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho e hoje estou vestindo uma camiseta azul marinho com uma estampa bem grande de Los Angeles, Hollywood. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube, também ativar o sininho, que é muito importante para receber as notificações dos episódios que são lançados toda semana, toda segunda-feira às 18 horas, e também aos cortes que são publicados aí quase que diariamente. Também quero convidar você a nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify e também no TikTok. Agradecer aos nossos apoiadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação destes recursos para projetos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Também deixar um abraço para o Meso Regional, a equipe do Meso Regional, portal de notícias que reproduz e divulga conteúdos em tempo real aqui da nossa região. Deixar um abraço para o Jefferson do Meso Regional. E quero também agradecer o apoio do Blumenau Social, esse site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui da nossa cidade de Blumenau. Você pode seguir o Blumenau Social nas redes, como procurando por blumenausocial.org, Facebook, Instagram, você vai encontrar a turma lá. Seja também um voluntário, cadastre-se lá no Blumenau Social. E hoje o nosso episódio 73 é um episódio bem especial. A gente vai conhecer um pouquinho do paradesporto aqui da nossa cidade de Blumenau, e para isso eu recebo o Rodinei Almeida, ele que é o vice-presidente da Associação de Paradesporto de Blumenau, a APESBLU, que desde 2012 aí vem desenvolvendo atividades na nossa cidade. Lá no início, se eu estiver errado ele vai me corrigir depois, mas foi criada por pais, professores das escolas e outros membros da comunidade, com o objetivo de apoiar o paradesporto de Blumenau das mais diversas maneiras, e a gente vai explorar um pouquinho essas maneiras aí. Seja muito bem-vindo, Rodinei. Ok, muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos ouvindo. Deixe-me fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem moreno, alto, de cabelos pretos. Estou usando uma blusa totalmente preta e uma calça jeans escura. Tenho sobrancelhas escuras, pretas, bem largas, e sou um homem de estrutura corporal bem grande. Então tenho 1,93 de altura e estou aqui para fazer um ótimo podcast com vocês. Que legal. E aí, Rodinei, vamos lá do começo, né? Vamos começar do início aí, né? A necessidade de se criar a APESBLU, né? A necessidade partiu desde o momento que sim, foi entendido de que o fato de que todas as crianças hoje que estão dentro da área escolar podem ter no seu contraturno a atividade esportiva. Então, por que isso não pode existir para criança com deficiência? Ou para pessoa com deficiência? Por que ela não pode ter a prática esportiva, que é algo que está estabelecido na nossa lei, aplicada dentro da nossa região? E a partir disso, desde 2012, a APESBLU foi formada, o trabalho iniciou-se. Hoje nós temos, como você falou, mais de 500 crianças espalhadas nos nossos polos na cidade.
tendo a oportunidade de fazer a prática esportiva no contraturno escolar. Então esse é o grande direito. E óbvio que, como todo projeto que nasce pequeno e vai crescendo, você vai encontrando novos atletas, novos diamantes que precisam ser polidos. E hoje a APES Blue tem aí uma grande participação no cenário catarinense e nacional de grandes atletas. E atletas que em breve estarão competindo nas Paralimpíadas. E junto com isso estamos formando uma série de outros que estão vindo nessa toada também. Que legal. Mais de 500 ou cerca de 500 alunos. Hoje já passam bastante de 500. Né? 65 polos em todas as regiões da cidade. Antes de a gente iniciar aqui, você estava comentando que isso são nas próprias escolas. A maior parte dos polos. Nós temos polos que são abertos em entidades, né? Como, por exemplo, nós temos na Associação da Artex o polo de atletismo. Nós temos no SESI um outro polo de atletismo. Mas a maior parte desses polos são centrados mesmo nas escolas, onde os alunos já fazem as suas atividades, onde eles já estão presentes e principalmente onde já é mais próximo de suas casas. Nós não temos hoje ainda polos em escolas particulares, mas as escolas municipais nos garantem esse espaço. Então a gente acaba trabalhando dentro da estrutura que eles têm. E o importante de ser na escola é que o aluno também é visto. E quando você é visto, você é lembrado. E aí você desenvolve atividades e amizades com outras pessoas no teu período de contraturno. Então você acaba aumentando essa sociabilidade do aluno também, que para nós é um aspecto muito importante. Porque a pessoa com deficiência tem a tendência de estar um pouco mais isolada do restante das pessoas. Porque nem todo mundo, por exemplo, fala Libras, ou nem todo mundo tem a total compreensão da maneira de se comunicar corretamente com cada pessoa, porque cada deficiência é única. Mas quando elas estão dentro da escola, as barreiras caem e fica mais fácil de você criar essa socialização. Porque aquilo que muitas vezes é só uma atividade física pode ser compartilhada com outras pessoas e se torna mais fácil. O próprio aluno que não é deficiente, não tem deficiência, ele já tem essa integração normal. E gera uma empatia. Né? E gera uma empatia. Você vê o nível de esforço, entendeu? Você vê uma pessoa hoje com deficiência, a prática esportiva dela, como tudo na vida, exige esforço. Mas você vê que não há limites. Porque, você vê atletas hoje que usam muletas, jogando futebol e jogando muito bem. E fazendo parte de times e fazendo prática esportiva porque aprenderam a fazê-lo. E você vê atletas com baixa mobilidade fazendo atletismo e se virando muito bem. E essas coisas inspiram. E você olha o nível de superação de cada um deles. E é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com uma cota de superação. Inspira os outros ditos, né? Sem deficiência. O atleta convencional, coisa, né? entendeu? Ele pode sim ser inspirado. Porque você supera muitas coisas para você poder estar ali. Mas viver com deficiência hoje é você superar de tudo um pouco. É você superar desde o processo da entrada no ônibus, onde todos são necessários ali esperar para você poder fazer o embarque e desembarque. Isso ao mesmo tempo que gera empatia, gera a colocação da pessoa no meio social, entendeu? A pessoa com deficiência hoje não tem acesso a todos os lugares, porque nem todos os lugares são devidamente adaptados como deveriam ser. Então, tudo isso gera uma empatia e as pessoas começam a criar uma mudança de mentalidade. E isso não é instantâneo. Eu costumo dizer que mudança de mentalidade não é Nescau. Não mistura no leite e tá pronto. Demora. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque num dos nossos episódios com a AbluDef, você pode inclusive procurar no nosso canal aí, você vai encontrar a fala da Maria Helena com relação a um motorista de transporte público que quando ele via que tinha um deficiente adulto, né, ali no ponto de ônibus, e era só aquela pessoa que estava ali, ele passava direto. Tocava, né? Até o dia que na família, se eu não me engano, foi a esposa, sofreu um acidente e ficou paraplégica. Aí ele começou a entender toda essa... E aí
às vezes a empatia, né, vem pela dor, né? É um processo. E aí ele começou a entender essa dificuldade toda que, né, a pessoa com deficiência tem, né? E, enfim, mas é processo, não é automático. Eu gostei demais porque o exemplo do Nescau acho que é claríssimo para todo mundo. É isso né? aí, entendeu? Não tem como a gente... Mudanças de mentalidade levam tempo. Inclusão leva tempo. Porque a sua primeira reação é a do, poxa, não mexa, ou é do tratamento do coitadinho, ou não vai dar conta. Cara, as pessoas com deficiência conseguem fazer muitas coisas. Elas conseguem se adaptar. Elas conseguem estar presentes no mercado de trabalho, elas conseguem estar presentes dentro do esporte e fazer coisas incríveis dentro do esporte. Porque você leva o teu nível de superação ao extremo. E não é porque você tem uma deficiência que você não vai conseguir fazê-lo. Então, nosso grande objetivo quanto à associação é fomentar isso, é sermos o parceiro que precisa hoje para que isso possa acontecer dentro da cidade de Blumenau. E não só isso, nós temos levado hoje o paradesporto a cidades próximas. Então, a APES Blue tem auxiliado na fomentação, junto com a secretaria hoje, da inclusão da pessoa com deficiência e paradesporto, a Gaspar, a Navegantes, e temos iniciado os programas paralímpicos lá e vibrando. Ah, mas serão atletas que serão nossos concorrentes. E é isso que nós queremos. Quanto mais concorrentes, quanto mais pessoas. Quanto mais gente sair de dentro da sua casa e estiver envolvido, maior a socialização. Na verdade, o concorrente é a ponta. Exato. Né? Mas todo o contexto envolvido é que é o ganho que se tem nisso tudo. Nós temos jogos estaduais para JESC e para JASC, escolares e adulto. E você vê pessoas com problemas semelhantes em todas as cidades. Porque as pessoas vivem nas cidades. Sim. E a adaptação, ela é demorada, ela é lenta. As pessoas que começaram o programa do Paradesporto em 2012 tinham realidades muito diferentes do que aquela que nós temos hoje. E talvez muitas delas, como a nossa própria secretária Gisele fala, nem sonhavam que estariam chegando em 2023 no nível que nós estamos hoje. Com o número de atletas que nós temos hoje. Com a quantidade de pessoas que saíram de dentro da sua casa e estão socializando. Com a quantidade de pessoas que são aceitas pela sociedade. Poxa, nós acabamos de ter há semanas atrás um dos nossos atletas, o José Alexandre e a Suzana, que voltaram do Campeonato Mundial. O José medalhado, fazendo desfile em carro de bombeiro e sendo aceito pela cidade e aplaudido pela cidade. Ou um paratleta. Nosso primeiro paratleta a chegar nesse nível. Temos outros paratletas de grandes competições no cenário, mas ninguém havia chegado nesse nível tão grande qual ele chegou. E nós estamos bicando aí uma Paralimpíada do ano que vem em Paris, 2024, com chances reais de título. Uau! Olha onde nós já estamos. E se você pensar, nós temos 11 anos de programa em Blumenau. Nós não somos tão velhos assim. E ainda estamos aprendendo com muita coisa, ainda estamos gerando muita captação, ainda estamos em busca de parceiros. E esse é um ponto importante que depois a gente vai poder comentar mais sobre isso. A modalidade dele foi... Atletismo. T47. Ele é um atleta de uma formação em um dos braços e ele compete numa categoria de amputados. Então, categoria T47. Nós tivemos prata e ouro nessa categoria. Então, os dois melhores atletas do mundo do Campeonato Mundial foi o Petrúcio e o Petrucinho. Foi o Petrúcio, que é o nosso grande medalhista olímpico, campeão mundial, e o segundo colocado foi o atleta que ele veio aqui em Blumenau conversar, quando ficou sabendo. Um dia ele esteve aqui em Blumenau e encontrou o José. E há vídeos na internet do José muito pequenininho. E um dia ele colocou assim, olha, um dia eu vou chegar com você. E hoje eles são prata e ouro. Mas o José só tem 18 anos. Então ele tem um futuro enorme pela frente. E a gente vai continuar, entendeu? Investindo e formando e gerando outros atletas. Porque eu tenho uma galerinha boa no atletismo chegando. Gente forte que vai chegar e vai levar o nível de Blumenau muito alto. Essa galera tá muito boa. E deve ser muito legal, porque ele acaba sendo inspiração para os demais. Sim, né? Eu posso lhe contar aqui, uma experiência? Né? Ó, em 2019, meu filho foi convidado para ir a uma cidade lá no oeste do estado de Maravilha, disputar o Parajesc. Na época ele fazia atletismo. E chegou lá, a temperatura estava estupidamente fria, porque era no meio do inverno. Então você foi para um local que já é frio
e você leva para atletas, que muitos amputados, cadeirantes, com dificuldade de locomoção, o frio que eles sentem é mais intenso ainda, se torna mais doído ainda. E o meu filho queria desistir. Não vou competir. Não, tá muito frio, não vai dar e tal. E o José sentou com ele. E naquele dia ele passou uma inspiração enorme. E meu filho tem um carinho por ele absurdo. Só que naquela época ele era só mais um atleta. Ele não era o José, o campeão mundial juvenil, o vice-campeão mundial adulto. Ele não era essa pessoa. Só que eles cresceram junto dentro desse processo. Ele tinha 14. Exato. 15. E meu filho tinha 12, ele está com 16 agora. Vai fazer 16, então ele tinha 11, 12 anos. E eles se tornaram amigos e vieram crescendo junto. Hoje o meu filho está em outro esporte, está dentro da natação. Mas essa amizade permanece. Então volta e meia ele manda mensagens para o Zé dizendo assim, ó, um dia eu vou chegar aí. Um dia eu vou estar onde você vai estar. Um dia eu vou estar vivendo o que você está vivendo hoje. E se torna inspiração. Inspirar pessoas é isso. Você viver algo e as pessoas quererem olhar para a tua vida, beleza, eu quero mesmo. E isso vai criando dentro da pessoa com deficiência e do paratleta principalmente, um nível de resiliência e de força que é absurdo. O tanto que eles treinam e se dedicam todos os dias, superando todas as dificuldades, é algo absurdo. É absurdo o que eles passam. E você não vê ninguém reclamar. A única reclamação no fim do dia é assim, ó, eu tô cansado. É natural e normal, entendeu? Mas o nível de esforço é muito grande. A equipe é muito boa que cuida de cada um deles, né? Então, graças a Deus, hoje nós temos um grande amparo na cidade e isso faz muita diferença. Que legal. Bom, vamos abrir um parênteses aqui porque você falou do seu filho. Então, a pergunta agora é a seguinte. Como é que o Rodinei entrou na Apes Blue? Eu não fui... eu não cheguei à Apes Blue. A Apes Blue chegou até mim. E isso foi o mais legal. Porque a nossa maior parte hoje dos nossos professores estão filiados à Secretaria de Educação. E uma dessas professoras, a filha dela estudava na mesma escola que o meu filho estudava. E um dia ela chegou para buscar a filha dela e o meu filho, com todas as dificuldades motoras dele, passou voando que nem um foguete para ir jogar futebol junto com os outros meninos. E ela olhou, meu Deus, mas como é que esse garoto consegue correr? E ela entrou em contato conosco. E nós descobrimos, primeiramente, o paradesporto. E ele foi convidado a fazer parte de uma competição de Jogos da Primavera, ficou feliz da vida, ganhou suas primeiras medalhas. E aquilo criou dentro dele um senso diferente do que ele tinha. Nasceu ali um outro filho meu, um diferente, que até aquele momento eu não conhecia, com outro nível de socialização. E nesta viagem que ele foi convidado a fazer a Maravilha, em conversas minha esposa foi convidada. Olha, nós estamos procurando pessoas que queiram abraçar essa causa. E primeiramente minha esposa acabou vindo e se tornou secretária dessa atual gestão da Apes Blue neste momento. E ali nasceu o nosso amor, quando nós começamos a ver que, poxa, calma aí, nós podemos fazer algo além do que somente receber. Nós podemos cuidar de outras pessoas, nós podemos levar essa realidade a outros atletas. Então ali nasceu essa paixão que nós temos hoje pelo paradesporto, que envolveu toda a minha família. Quando eu digo a família, toda a minha família mesmo, porque todos vibram, todos torcem, todos têm conhecimento, todos querem entender. E tudo isso nos trouxe um benefício absurdo. Então não tem como nós somente recebermos e não darmos. Então, dentro dessa realidade, nós decidimos que não, calma aí. Nós vamos nos envolver, vamos ver o que precisa. Porque não dá só pra gente poder receber os benefícios, se eu posso ajudar com algo mais. Então a gente veio se envolver com a associação justamente por isso. Porque nós tínhamos um sonho de que outras pessoas pudessem estar vivendo aquilo que nós estávamos vivendo. E hoje, graças a Deus, nós chegamos a um nível que não estamos ainda onde queremos, mas nós já não estamos mais onde nós estávamos antes. Então, tudo a ver com a dádiva. É isso. A dádiva justamente isso. Tem esse aspecto. Você recebe, mas você é compelido, é estimulado a dar isso. também. Nós temos, assim, o nosso sentimento hoje, eu digo isso para
para as coordenadoras hoje que estão na frente do Paradesporto, Bea, Nádia, Samira, Carla, professor Jair, Maurício, Gisele, eles salvaram a vida do meu filho. Eles deram um sentido que antes não se tinha. Então o que eu vou fazer? Vou me envolver, por gratidão. Vou ter que estar junto, vou ter que me enfiar no meio disso. Preciso movimentar isso, preciso conseguir levar isso a outras pessoas que não têm essa mesma oportunidade, ou que ainda não foram vistos. Eu tenho, no próprio caso, no próprio condomínio onde eu moro, tem uma menina que não conhecia, não estava envolvida dentro do Paradesporto. E precisou passar por uma cirurgia e tal, momentos depois da operação do meu filho. E hoje ela vive e fica muito bem e espera ansiosa pelo dia da natação dela dentro do Paradesporto, porque é o grande evento da semana dela. E socializa, tem amigas, vive muito bem, venceu todo o processo de depressão que passou através do Paradesporto. Então levar isso a outras pessoas nos traz muito benefícios. Que legal. E o teu filho hoje, ele está praticando a Então, natação? meu filho hoje faz natação. Ele é um paratleta hoje de 15 anos. Ele tem competido em várias competições a nível municipal, estadual e nacional. Ainda necessitamos abaixar um pouquinho o índice dele para pensarmos em competições internacionais. Mas ele está em um processo. Ele está vindo avançando dentro desse um pouco mais de 2 anos que nós estamos dentro da natação. Pô, em 2 anos são 40 medalhas, são muitas atividades e se achou. Hoje ele treina 5 dias por semana, hoje ele tem atividades físicas, hoje tudo dele é voltado para isso. E gerou uma socialização nele, em sala de aula, quando ele chega de cada competição que ele vai, parecendo uma vaquinha de presépio, desculpe o termo, mas com aquele monte de medalha, Belém, 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 que ele ama fazer aquilo. E aí ele, quando ele entra em sala, daí ele recebe os aplausos, aí o diretor da escola vem para poder conversar com ele, e ele se sente o cara. Mas ele tem que pagar um preço para que isso aconteça. E isso gerou um senso de determinação dentro dele, que para mim como pai é incrível. Porque o meu filho ele nada todos os dias da semana, ele faz fortalecimento muscular, ele faz fisioterapia, ele tá volta e meia deitado no chão fazendo abdominal, empurrando o chão fazendo flexão, cuidando da musculatura. Hoje nós temos um fisiologista que auxilia ele e um nutricionista. Então ele passou a comer muito melhor, porque ele tem que se alimentar bem, porque ele é um atleta de alto rendimento. E ele se tornou uma pessoa decidida no que ele quer fazer. Então não tem tempo ruim. No dia que está muito frio, por exemplo, eles treinam na FURB. Nós temos uma ótima piscina na FURB e uma parceria enorme dela com o Paradesporto. Porém, a piscina fica na parte de cima e o vestiário fica lá embaixo. Ele tem que andar um bom pedaço. E é frio. Então, às vezes, ele chega tremendo de frio, com dores em todas as extremidades. Ele diz assim: dói os meus dedos, pai, dói todas as minhas juntas, eu sinto dor em tudo. Tá, mas e aí que amanhã eu tô de novo lá? Não posso parar, porque a minha vida é o que eu decidi pra mim. Então, se essa foi a minha decisão, eu preciso dar continuidade a ela. Eu não posso parar. Então tá bom. Então, se você tá determinado em fazer, então faça. E vai, e treina, e não reclama. E no dia seguinte está lá de novo, e de novo, e de novo. E iguais a eles, nós temos uma grande quantidade de alunos espalhados na nossa cidade. Que legal. Agora voltando para a história lá de novo, né? Hoje tem esse número aí expressivo, né? Mas isso lá no início, não. Deve ter sido um número pequeno. Até nós, porque assim, acho que muito do desenvolvimento do Paradesporto ele vem da credibilidade. Quem é você? O que você vai fazer? De que maneira você vai começar? A professora Gisele, que foi a iniciadora de tudo isso, começou com uma pessoa da família, dentro do tênis de mesa. E os resultados começaram a aparecer. Hoje nós temos uma credibilidade muito grande dentro do município, porque nós temos o envolvimento da Secretaria de Educação, hoje nós temos uma secretaria própria, hoje nós temos uma sede, hoje nós temos diversos alunos, hoje nós temos mídia, hoje nós temos nós temos o próprio site da APES Blue, nós temos o nosso Instagram, então as pessoas conseguem ver e entendem que existe uma credibilidade. Mas no início não é assim. O início é sempre de 1 em 1.
E até você construir essa credibilidade, demora-se um bom tempo. Nós estamos há 11 anos nessa caminhada. E você tem nos conhecido um pouco mais a fundo e até na própria captação que nós temos hoje de parceiros, de envolvimento de empresas. As pessoas acreditam que o envolvimento com a Apes Blue é um voto de caridade. Desculpa, não é caridade. Nós estamos fomentando atletas. É um trabalho sério, é um trabalho também de alto rendimento. É um trabalho que sim, traz benefício para essa população. Mas sim, ele pode trazer resultados ótimos em nível nacional e dentro do estado ele vai te trazer uma ótima visibilidade e credibilidade. Então, essa mesma construção que nós precisamos fazer com empresas, nós precisamos fazer com pais. Porque é difícil de você conseguir hoje para um professor de educação física com uma sala de 35, 40 alunos, com uma pessoa PCD, criar um tipo de modalidade onde todos se adaptem, inclusive a pessoa com deficiência. Nós viemos para trazer esse suporte. Ele não vai fazer no separado, mas nós vamos dar esse suporte de como adaptar a turma inteira àquilo dali. Porque isso é inclusão. Inclusão não é você tirar a pessoa com deficiência do meio das pessoas, mas é você criar método para que todos estejam juntos no mesmo lugar e consigam fazer as mesmas coisas. Então, o desenvolvimento disso é lento. Não é uma coisa tão simples assim. Mas, graças a Deus, nós temos grandes parceiros. E hoje nós já alcançamos uma boa representatividade dentro da cidade de Blumenau e dos meios públicos, que acabam... Porque a Apes Blue, por mais que nós sejamos uma instituição, nós somos uma parceira da prefeitura. Nós podemos fazer e darmos todo o suporte, por exemplo, de material para os nossos atletas, mas os professores vêm do meio público e são remunerados pelo meio público. E é isso que nos permite existir. Ao mesmo tempo, os nossos atletas de alto rendimento, se precisassem ou se precisarem, como era a nossa grande dificuldade lá no início, como é que o atleta vai para uma competição? Beleza, vamos para uma competição de tênis de mesa. Ok, todo ônibus é adaptado? Naquela época lá atrás? Não. Como é que você leva então um atleta? Como é que esse atleta vai no banheiro dentro do ônibus? Como é que ele vai se locomover até lá? De que maneira que você leva esse atleta? Aonde ele vai se hospedar? De que maneira ele vai conseguir fazer as suas atividades básicas para poder ter uma estrutura para competição? E você conseguir tudo isso via âmbito público, você tem que passar por várias licitações e tal. Então a Apes Blue fomenta isso. Então a gente fomenta viagens, equipamentos para o desenvolvimento da prática esportiva, e esse é o nosso objetivo. Fazemos com que isso possa chegar até esses atletas. Então hoje os atletas podem viajar, hoje eles podem competir, hoje eles têm capacidade de poderem fazer isso. Porque eu acredito que não só Blumenau, mas o Brasil como um todo, principalmente depois das Paralimpíadas de 2016, as coisas mudaram de figura. A gente tem o nosso comitê paralímpico hoje, nós temos regulamentações, nós temos recordes, nós temos atletas, nós temos dinheiro para poder realizar essas coisas, mas nós também temos a iniciativa privada que tem nos ajudado e nos dado um suporte fantástico, e temos os nossos apoiadores, empresas que acreditam e têm colhido bons resultados conosco, tá? Tem colhido bons resultados conosco. Eu acredito. Tem pelo menos uma que eu conheço muito bem que... volta e meia, deve ser até a Master hoje. Sim, a nossa patrocinadora Master, e ela tem colhido bons resultados. Bons resultados. Que legal. Bom, você falou da questão do transporte adaptado, né? E você mencionou antes no off aqui que vocês já têm, inclusive... Sim, hoje nós recebemos uma van, e hoje nós temos 2 vans que fazem esse translado, que cuidam disso, né? Levam os nossos paratletas até os polos, quando são muito longe de casa, dependendo da dificuldade de locomoção, ou para centros que são nossos centros de referência. Então nós temos vans que fazem esse translado dos nossos atletas. Para nós é uma conquista enorme, porque embora uma grande quantidade dos nossos alunos sejam escolares e nós prestamos o serviço no contraturno deles, nós também temos atletas de alto rendimento. E esses atletas muitas vezes também precisam se locomover, porque são muitas coisas a serem feitas durante o dia. Você tem fisioterapia, depois você tem treino, depois você tem academia, depois você tem outras atividades, e eles precisam aprender a se locomover dentro disso. E muitas vezes não questiono nem a credibilidade, a confiabilidade do transporte público, mas o tempo que você perde é crucial.
E como para um atleta o tempo é importantíssimo, entendeu? Ele precisa estar constantemente... Com o trocadilho, né? Mas o tempo é fundamental, né? Precisa estar constantemente correndo contra o tempo. Entendeu? Então, qualquer atleta de alto rendimento das competições de velocidade, o tempo para ele é o máximo possível. E quando ele consegue remir isso... Então, são conquistas que nós tivemos dentro da nossa cidade. Entendeu? Hoje são 2 vans que fazem esse processo. E quando nós precisamos de algum evento fora ou alguma outra coisa que a van pode nos servir também, ela leva os nossos atletas também para eventos fora da cidade e tal, com todo o suporte que nós temos hoje das secretarias que nos dão apoio. Então vamos citar as secretarias, né? A primeira delas e a Secretaria de Educação, né? É da Educação. Da Educação hoje, depois hoje nós temos a CEIDEP, que nasceu há pouco tempo, foi inaugurada há pouco tempo, está desde o dia 2 de fevereiro desse ano, de 2023. A primeira do Estado, né? Desse segmento no Estado. Então, a Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, que tem feito um trabalho magnífico, mas nós estamos engatinhando. Nós temos muitas coisas que nós precisamos crescer como entidade. Porém, o bom é que nós temos gente muito séria e muito capacitada trabalhando lá. Então foram pessoas escolhidas a dedo e isso fez muita diferença. Pessoas que já tinham conhecimento da área do paradesporto, pessoas que tinham conhecimento da causa da pessoa com deficiência. E com uma secretaria, nossa vida melhorou muito. Porque nós hoje temos representatividade, por exemplo, junto a uma secretaria de saúde. Porque nós temos aonde recorrer e temos com quem falar. Certo. Então, tudo isso acabou facilitando. Nós tivemos agora, nesse fim de semana que passou agora, nesse sábado, um feirão de empregos, junto do Dia da Inclusão, com a rede de inclusão da Thaís, então um abraço para a Thaís, e que foi um grande sucesso, cara. Poxa, eram mais de 250 vagas de emprego para pessoas com deficiência. Poxa, que você poderia ir fazer, empresas buscando, você buscando uma forma de capacitar, e a Secretaria esteve envolvida com isso também, junto com, nesse último final de semana também nós tivemos pela Secretaria e pelo Paradesporto, o Festival Paralímpico que aconteceu lá na FURB, que é uma imersão das pessoas que não possuem deficiência dentro da realidade. Então eles foram para jogar bocha paralímpica, eles foram para participar de atividades e entender essa limitação que as pessoas com deficiência têm dentro da sua prática esportiva. E aí, óbvio, né? Os nossos atletas dão um show, né? Porque eles praticam, fazem, então eles ficam muito melhores dentro disso. Então, é muito legal, é uma oportunidade muito bacana. E junto com... Essa imersão, eu acho que quem sabe a gente pode avançar isso para dentro das empresas. É um sonho. Para que, sei lá, tem a semana, a Cipates aí, onde poderia se desenvolver algumas atividades para fazer com que toda a população, né, se coloque uma vez no lugar. Você já imaginou, por exemplo, uma grande empresa hoje de Blumenau que tem uma Cipate forte, desenvolver um dia onde a pessoa precisa chegar ao seu local de trabalho sem ver? Ou numa cadeira de roda? Será que ela conseguiria acessar o seu local de trabalho? Ou como ela se sentiria? Ou qual tipo de esforço ela precisaria fazer para poder fazer o básico, o simples? Ou chegar até um banheiro? Ou fazer o uso de um refeitório? De que maneira que essas pessoas poderiam fazer isso? Qual é o nível de dificuldade que essas pessoas fazem? Então fica a dica. Se tivermos alguma empresa aí parceira que queira desenvolver isso, pode nos procurar que a gente dá todo o apoio necessário, entendeu? E levamos pessoas com esse tipo de capacidade para que a gente possa incluir isso dentro das grandes empresas, entendeu? Seria uma realidade muito bacana. Com certeza. O nosso papo aqui é para desporto, mas eu não posso deixar de me reportar também ao pessoal da Cevale, que a gente também já gravou um episódio, e o Amarildo, que é o presidente, ele é deficiente visual. Em um dado momento ele diz assim, não, eu ensino as pessoas a andarem na rua sozinhas. Aí tu fica naquela assim, né? Como? Sim, mas é natural, é normal para ele, né? Sim. Então, assim, fechando parênteses, mas eu acho que todos nós deveríamos passar por isso. Sim. Por uma experiência dessa para entender, para se colocar na situação do outro. Né? Até porque, se nós formos analisar hoje, nós temos uma cidade muito privilegiada na mobilidade. Nós temos muitas vagas para pessoa com deficiência. Porém,
Nós temos as nossas vagas de pessoas com deficiência usadas por pessoas que não têm deficiência. É. Meu filho é deficiente físico. E é tão difícil, às vezes, eu não ter aonde estacionar para que ele possa desembarcar. E é tão constrangedor como pai, ouvir da própria questão do meu filho assim, por que as pessoas não podem me respeitar? Por que eu não posso ser respeitado por alguém? Tu não tem resposta. Não tem. Entendeu? Não tem. Uma vez aconteceu, e eu me recordo disso, e ele era pequenininho. E a mobilidade dele era muito, muito, muito reduzida. E eu estava na escola dele. E só tinha uma única vaga para nós estacionarmos. E eu questionei para o pai do aluno, troca de lugar comigo. Deixa eu transferir a deficiência do meu filho para o seu, eu te dou essa vaga. E eu garanto para você que eu estaciono lá 10 quadras daqui. E eu trago ele no colo todo dia. Mas troca de lugar comigo. Aí... Me desculpe, porque é rapidinho. Pois sempre é rapidinho. Sempre Entendeu? É a desculpa padrão. Exato. Né? Ah, não, mas foi rapidinho, só daqui até ali, ok. Mas é respeito. É respeito. E quando a gente pode permitir que a pessoa com deficiência ela seja incluída a ponto dela ter o seu direito da prática esportiva devidamente respeitado, é inclusão. É inclusão. É respeito. É poder pegar para o jovem atleta e dizer assim, olha, se você quiser, você tem essa alternativa porque você pode. Não há nada que te limite que você não pode. Não tem ninguém que vai dizer que você não pode. Por isso que eu volto a lhe dizer. E por isso que eu me encanto com o paradesporto. Porque o paradesporto salva vidas. Ele dá sentido para vidas que não têm sentido. Porque a maior parte das pessoas com mobilidade reduzida precisa pensar 2, 3 vezes aonde ela vai e quando ela vai. O planejamento é diferente. O planejamento é diferente. Porque, poxa, eu posso ir até aquele lugar. Ok. Eu gostaria muito de ir até aquele shopping. Vamos dar um exemplo. Mas eu preciso levar a minha cadeira de rodas. Será que eu tenho horário de ônibus aqui no domingo para que eu saia com a minha família? Não tenho. Eu preciso de um Uber. Será que vai caber minha cadeira de rodas no Uber? Essa cadeira de rodas, as rodas não saem, não vai caber. Então eu vou precisar conseguir encontrar um carro maior. Quando eu chegar lá, eu vou precisar fazer compras. Todos os shoppings de Blumenau hoje, por exemplo, eles têm cadeiras de rodas motorizadas? Não. E como é que você empurra a sua cadeira de rodas e você tira o seu produto da prateleira? Não tira. Você vai colocar onde? Sobre o colo? Que cai, quebra e gera constrangimento. Então você não faz sozinho. Quando você se envolve no paradesporto, você começa a ganhar um nível de confiança diferente. Você começa a entender de que as coisas podem acontecer de forma diferente. Você vê as pessoas olhando para você de uma forma diferente. E essas pequenas conquistas que nós ainda lutamos se tornam mais rápidas. Hoje, por exemplo, na escola dos meus filhos, eu não tenho mais problema. Volta e meia ainda tem um ou outro, mas a maior parte das pessoas respeitam. A escola tem um local específico, porque a escola onde ele estuda tem uma rampa de acesso. Ele tem uma entrada lateral. E todos os funcionários sabem e abrem a porta para ele. Eu subo com o carro, ele entra por uma porta lateral. É a única diferença. Porque todo o resto está adaptado. E ele leva uma vida completamente normal. E ele olha para si mesmo e diz assim, não, mas eu sou normal. Aí nós acabamos de ter agora, na semana passada, Jogos da Primavera, em Blumenau. Uma competição fabulosa, que pode ser adaptada. Então você tem os atletas da natação competindo todos no mesmo dia e o do paradesporto também. E você coloca algum daqueles atletas na água e você vê eles dizendo, meu, como é que ele consegue? Como ele pode ser tão rápido? E isso gera empatia. E nós vamos transformando uma sociedade através disso. É só prática esportiva. Mas para quem está do outro lado, é mais do que isso. É um alto nível de inclusão. E como eu te falei, transforma vidas. Transforma. Dá um nível de confiança para a pessoa que antes ela não tinha. E ela vê, puxa, eu sou capaz. Eu posso. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, de uma profissional que eu acho fantástica, que trabalha hoje dentro da nossa secretaria, que é a Bruna. Ela é cadeirante, mas pensa numa mulher extremamente capacitada.
e atleta de para-remo. E boa, tá? Excelente em tudo que faz. Autoestima elevadíssima. Treina aqui no Itajaí, não? Isso também. Olha, E, cara, e ela é fabulosa. Em tudo que aquela mulher põe a mão, ela é fantástica. E inspira outras meninas que estão vindo depois dela. E ela ganhou uma oportunidade. Assim como você vai ter diversas pessoas trabalhando em muitas empresas aqui na cidade de Blumenau, que são excelentes funcionários e são pessoas com deficiência. A deficiência não limita quem você é ou a tua capacidade de poder fazer algo. E é isso que a gente vê dentro da parte esportiva. Mas não é só dentro do esporte, é na vida inteira. Então eles conseguem ser e fazer coisas incríveis em todos os momentos. Então, feliz por estarmos participando desse processo de crescimento do paradesporto dentro de Blumenau. que legal. Deixa eu te perguntar agora o seguinte. Como é que as pessoas chegam a PESBLU? Então, vamos lá. Como nós falamos, nós temos vários núcleos espalhados pela cidade. São 65 aproximadamente. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Nós temos períodos de inscrição que nós abrimos no início e no meio do ano para práticas esportivas. Você pode entrar em contato conosco via a nossa própria secretaria ou pela própria escola onde a criança está inserida. Mas nós temos atividades também para pessoas adultas, não diretamente só da parte esportiva, né? Que você pode entrar em contato conosco via as nossas redes sociais, via o nosso Instagram, que a gente vai dar um jeito de entrar em contato com você, a gente vai dar um jeito de entender a sua necessidade. Algumas modalidades, elas têm uma fila de espera, porque nós não conseguimos atender a toda a demanda, porque, por exemplo, nós não temos piscinas ainda em todas as escolas, então nós não temos acesso a todo mundo. Então nós gostaríamos de termos mais pessoas para nós podermos atender, mas isso é uma construção. E é importante deixar frisado de que o esporte ele funciona diferente da terapia. Então, por exemplo, nós temos equitação, que é um esporte desenvolvido em cima de cavalos, nós temos uma estrutura show de bola, nós temos professores capacitadíssimos, referências no sul do Brasil, pessoas que são fantásticas e que respiram isso e que faz diferença enorme na vida das pessoas. Mas equitação não é ecoterapia. São duas coisas diferentes. Dependendo da realidade da pessoa, ela necessita de ecoterapia, que é uma fisioterapia em cima do cavalo. Aí são coisas diferentes. Então as pessoas acabam nos procurando com demandas diferentes, que a gente precisa entender do que se trata e adaptá-las da melhor forma possível. Não é que nós estejamos negando o tratamento, é que nós não somos o tratamento, nós somos a prática esportiva. Então são duas coisas diferentes. Às vezes as pessoas veem, poxa, eu preciso que o meu filho faça natação porque ele tem problemas respiratórios. Show, legal, se nós podemos encaixar, não haverá nenhum tipo de problema. Porém, nosso foco não é o tratamento em si. O nosso foco ele é o desenvolvimento esportivo. Mas quando nós conseguimos encaixar as duas coisas juntos, entendeu? Se torna benefício para ambos os lados. Mas há sempre uma fila de espera, uma análise muito assertiva de cada um dos casos. A nossa equipe é muito boa, eles trabalham muito tempo com isso, então a gente vai tentar atender da melhor forma possível. Mas nós temos que entender de que nem sempre nós vamos conseguir encaixar a todos naquilo que todos gostariam. Porque, todo mundo quer fazer, por exemplo, natação. Nós não vamos conseguir encaixar todos na natação. Porém, nós podemos dar uma oportunidade para a pessoa, por exemplo, fazer bocha paralímpica, ou se tem boa mobilidade, fazer tênis de mesa. Experimentar outras Exato, experimentar esportes, né? entendeu? Que para nós é algo interessante da pessoa poder fazê-lo. Porque nem sempre é, como eu falei, instantâneo, né? Às vezes a gente tem que caminhar dentro de um processo. E nossa maior dificuldade é que aqueles que estão dentro do processo dificilmente saem dali. Então, você encaixar todos os alunos novos e toda a demanda nova que nós temos é um grande desafio todos os anos. Porque, graças a Deus, a nossa procura tem aumentado. Mas, para isso, existe a PESBLU, que daí a gente vai buscando novos parceiros, novas formas de nós podermos abrir novos polos, novas maneiras de nós podermos estar auxiliando isso no fomento do paradesporto de Blumenau. Interessante. É assim.
Tu falou da questão de terapia, né? Que Uhum. muitos pais provavelmente procuram vocês por conta da questão das terapias. Mas tem as outras, tem outras entidades que cuidam disso, sim, né? sim. E ótimas em Blumenau, né? Grandes entidades fantásticas que desenvolvem trabalhos fabulosos. Nossa cidade, ela é privilegiada. Nesse Eu sentido até vou mesmo. dizer assim, eu sou um privilegiado, porque aqui, hoje a gente está gravando o 73, significa que já passaram 72 instituições aqui. É verdade. E cada uma é excelente naquilo que faz. Uhum. Tá? Mas a minha pergunta ela vai no seguinte sentido, né? Da pessoa, sob uma prescrição médica, por que ela vem buscar vocês? Né? Pelo nome ou o próprio médico, às vezes por desconhecimento, já encaminha para vocês? Tem alguma relação com relação a isso? Eu acho assim, existem os dois passos aí, né? Existe a primeira dificuldade, que é o diagnóstico. Tá. Quando qualquer pessoa recebe o diagnóstico, às vezes o diagnóstico ele é mais prejudicial do que propriamente a doença em si. A maneira qual você recebe o diagnóstico, às vezes acaba destruindo um núcleo familiar muito mais do que propriamente a doença. Uhum. Às vezes a maneira qual a pessoa recebe daí uma outra comparação, um diagnóstico de um câncer, determina todo o seu tratamento daquele câncer até a cura. Quando você recebe um diagnóstico, quando você se depara com um diagnóstico, principalmente no meu caso de um filho ou de uma pessoa que sofreu um acidente, que perdeu um membro, o que fazer com esse diagnóstico é algo muito difícil de você poder lidar. Uhum. E aí naquele momento você se torna um justiceiro, um grande vingador. E eu quero todos os meus direitos estabelecidos. Eu quero ter o direito a isso, eu quero 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 direito a isso. E as pessoas muitas vezes nos procuram dentro disso. E não há nada de errado com isso. Certo. A nossa questão é conseguirmos equilibrar isso dentro do coração das pessoas. E podemos mostrar que, beleza, existe um processo para que isso aconteça. É um direito que você tem, mas nós precisamos conseguir encaixar isso dentro daquilo que nós temos. E as pessoas começam a procurar formas desesperadas de poderem ser reabilitadas o mais rápido possível. E é um processo. Por isso que quando eu digo para você que cada professor do Paradesporto, ele não é só um professor. Ele é um amigo, ele é um terapeuta, ele é um parceiro, ele é um psicólogo, ele é... A carga que os nossos professores levam é algo enorme. Porque eles recebem crianças e pessoas muitas vezes sem esperança. E que não imaginam que elas podem conseguir fazer algo que elas vão conseguir. Ou que elas podem ser excelentes naquilo. Então, o equilíbrio disso é muito difícil. Então, a sensibilidade que você precisa ter, porque a pessoa vem assim, né? Eu preciso hoje que o meu filho vá para dentro da água. Calma, não é assim. Primeiro tem que resolver um problema com os pais, para depois nós podemos atender. Eu preciso que agora meu filho comece na equitação e amanhã eu quero ele em cima de um cavalo. Calma aí. Ele está apto para isso? Você sabe das coisas que você precisa para estar apto a poder fazer isso? Não, mas às vezes isso aqui ajuda bastante, né? Entendeu? O Google, daí todo mundo se torna especialista. Eu decidi que, não, meu filho precisa. Calma, beleza, mas nós precisamos criar algo juntos em cima disso. E desenvolver esse processo de paciência é uma coisa demorada. Então, a nossa coordenação às vezes passa por situações assim. E você tem que acolher. Você não tem que mandar para longe. Mas você tem que entender que é um processo. E que não vai ser instantâneo. Eu volto no exemplo do Nescau. Não vai ser instantâneo. Diagnósticos são difíceis de você poder lidar. Mas o que você vai fazer com eles? Entendeu? Eu digo por mim. Eu tive deparado por um dia assim. Meu filho tem um diagnóstico de paralisia cerebral. Nós recebemos quando ele tinha aproximadamente 6 meses de vida. E o que eu vou fazer com isso? Quem vai ser o meu filho? Ele tinha movimentos limitadíssimos de braços e de pernas. O que eu vou fazer? Ele nunca vai andar. Quem disse que ele nunca vai andar? Eu vou viver o processo. Ele nunca vai falar. Ele nunca vai ser alfabetizado. Meu filho é alfabetizado? Anda,
hoje com o apoio de muletas, mas anda, se vira, faz atividade física, viaja o Brasil inteiro, compete de um lugar para o outro, tem as reinas e as birras de um adolescente normal, graças a Deus é um adolescente normal, e foi totalmente alfabetizado, não faz uso de professora de apoio, por uma decisão nossa, mas são 16 anos de uma construção. Não foi instantâneo. Só que quando a gente se depara com diagnósticos severos, às vezes de uma amputação, de uma doença degenerativa, você entender o processo disso é dolorido. Então não dá para você trabalhar com uma sessão de paradesporto achando que você só vai trabalhar com o suprassumo. Não, gente, você vai trabalhar com casos de questões degenerativas e que gradualmente a pessoa vai perdendo aquilo. Então, quanto antes ela entrar numa prática esportiva, ela vai, talvez, manter uma qualidade de vida por mais tempo. Como é dolorido para nós quando um dos nossos alunos se vai. A dor que fica. Poxa, a gente pode fazer mais. A gente pode fazer pelo próximo. Ao mesmo tempo que a gente já tem uma gama enorme de pessoas que já vieram nesse processo e que hoje têm uma qualidade de vida que não tinham antes. Mas é muita gente. E não é só o atleta em si, né? Porque é o atleta, é a mãe, é o pai, é o avô, é a avó. São pessoas que têm sonhos para aquela criança ou para aquela pessoa que está ali. Ou, de repente, a pessoa tinha uma vida completamente ativa e perdeu um membro. E o que eu faço agora? Cara, nós temos histórias lindas do nosso vôlei sentado. De pessoas que sofreram amputações. Eu tenho um rapaz que treina com meu filho na natação. E fazia um tempão que eu não via ele, porque ele estava treinando no período da manhã, meu filho no período da tarde, e de repente eu vi ele andando só com uma muleta. Com os filhos chegando. E eu olhei para ele e falei, cara, uau, como a tua reabilitação tá. Ele falou, meu Deus, olha o que a natação fez por mim. Que legal. Eu tô quase lá. E quando eu comecei, ele não tinha movimentos nenhum de pernas. Uou, a vida dele foi transformada. Mas nós conseguimos fazer isso com todos? Ainda não. Por isso que eu digo, a questão de como você reage ao diagnóstico determina o que você será. Nós temos muitas crianças que vêm com o diagnóstico desde que eles são bebês. Então eles viveram a vida inteira com aquilo dali. E a gana que eles têm dentro dele de querer mostrar, de que eles podem fazer algo incrível, de que eles podem ser incríveis, de que eles podem se superar, de que eles podem fazer, é uma motivação extra, além daquilo que você consegue ver hoje. Por isso que o paradesporto encanta tanto. Por isso que toda vez que eu vou para uma competição, eu olho para eles e eu digo assim, cara, vocês são incríveis. Olha isso. Olha o que eles conseguem fazer. Olha o que a gente consegue mover. Olha o que a gente consegue fazer de diferente. Olha a diferença que você consegue pegar hoje um para-atleta nosso, no período que ele vai para a prática esportiva e como ele sai da prática esportiva. Às vezes é o único alento da semana, é o momento sem dor. É o momento que a família respira porque ele está com alguém que ele pode confiar. E isso é trazer benefício. Isso é trazer crescimento. Isso é se importar, isso é ser resiliência. Há tantas pessoas que gostam de fazer o bem. Você já passou por 72 episódios. Já foram 72 empresas aqui. Todas elas se prontificando a querer fazer o bem para uma determinada segmentação. Exatamente. Nós só somos mais uma delas. Não somos diferentes de nenhuma outra. Nós apenas temos um chamado diferente, um direcionamento diferente. E nós queremos fazer o nosso melhor. E continuamos. A nossa luta é constante. Você tem nos conhecido um pouco mais e nós somos incansáveis, nós somos voluntários. Eu sou pai de atleta? Sou pai de atleta. Estou no meu horário de trabalho? Estou no meu horário de trabalho. Mas isso pode levar esperança para alguém. Então vamos compartilhar. Vamos fazer. Vamos mover. Vamos movimentar. Vamos atrair os olhos das pessoas para nós. Porque, quem sabe, nós não conseguimos outras pessoas, outras entidades, outros parceiros, outras pessoas que possam nos fomentar, outras pessoas que possam dar crescimento a isso, aumentar o nosso leque de alcance, entendeu? Chegar até... Poxa, eu me recordo do testemunho de uma professora que ela falou assim, poxa, eu fui buscar um atleta, a mãe de um atleta, para levar num cartório. E eles moravam muito longe. E essa professora foi até a casa deles. E ela disse que a mãe
Fazia anos que não vinha até o centro de Blumenau. Porque ela vive isolada, só cuidando. E o filho dela foi viajar para uma competição. E como fica uma pessoa que está há anos cuidando só de alguém, uma semana sozinha? Ela volta a viver. Uau, ele está bem cuidado, está bem cuidado. Poxa, eu posso sair? Eu posso dar uma volta? Eu posso fazer alguma outra coisa? É a saúde mental das pessoas que é cuidado no meio disso. Eu me recordo de um ano que o meu filho fez uma cirurgia e foi para as Paralimpíadas Escolares em São Paulo. O professor Jair e a professora Carla, que são incríveis, eu sou fã deles, então fica aqui um beijo para os dois. E eles convidaram meu filho para ir para lá, e chegou lá e ele não pôde competir, porque ele recém tinha operado e na hora de fazer a classificação o médico falou: olha, eu não posso mexer o suficiente aqui, então não tem uma classe que eu posso te colocar. E aquilo para o meu filho foi terrível. Ele longe de casa, a mais de 700 quilômetros daqui, sem pai, sem mãe, sozinho, chorou amargamente. Meu, eu não vou poder competir. E ele treinou todos os dias, mas só treinou. E não pôde competir. Ele voltou. Eu queria transcender, sabe? Assim, sair correndo daqui até lá, chegar e dar um abraço nele, mas não foi possível. E ele precisou viver aquele momento sozinho. E ali ele decidiu que no ano seguinte ele ia voltar. Mas ele ia medalhar. E ele treinou e tomou muita água, tomou muito caldo. E no ano seguinte, voltou com 4 medalhas de ouro. Decidido. Oportunidade. E ele viajou sozinho. Embarquei meu filho aqui, dei um beijo nele, agora você vai. Hoje, eu tenho que ficar correndo atrás dele para poder ganhar um beijo e um abraço de um adolescente que vai fazer 16 anos e que acha que não precisa mais dar beijo e abraço no pai. Porque para ele é normal. Nós fomos levar um casal de amigos que ia morar nos Estados Unidos no aeroporto. Eu cheguei lá, eu pensando, quando eu vejo, cadê ele? Não, ele já subiu, ele sabe se virar. E ele se vira sozinho. Autonomia. De atletas que antes viviam dentro de uma casa. Ou faziam casa, escola, escola, casa, casa, escola. Hoje eles têm autonomia. Muitos deles viajam e desenvolvem e acrescentam outras coisas. E têm outras experiências que não teriam se não fosse o esporte. Nós tivemos o Conexão Paralímpica esse ano e levamos um monte de atletas pela primeira vez para uma competição. Uau! Você precisava ver os pais na saída. O ônibus saiu e eu fiquei mais alguns minutos com aqueles pais ali. E muitos deles diziam assim, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar uma semana longe, o que eu vou fazer agora? Querido, vai tomar um café numa padaria. Vai cuidar de você. Sim. Mãe, vai fazer sua unha. Vai respirar. Porque ele tá bem. E ele vai viver. Se já é difícil para um pai soltar o seu filho para que ele ganhe autonomia, não tendo uma deficiência, imagina para nós pais de crianças com deficiência. Soltá-los é um desafio muito grande. O coração aperta bastante. Muito. E eles vão e se viram. Dão um jeito deles, estão amparados. E o retorno deles? Felizes da vida que tiveram uma experiência, que foram, competiram, ganharam, perderam. Amizades, coisas que são diferentes entre eles. São oportunidades. E o foco da APESBU é desenvolver essas oportunidades em parceria. A gente fomenta, levantamos recursos, trabalhamos atrás de formas que a gente possa melhorar essa logística inteira para a gente dar essas oportunidades aos nossos atletas. Mas é fantástico quando eles se tornam autônomos. É fantástico quando você vê assim, não, beleza. Estou embarcando meu filho, daqui a pouco tem mais competições, eu vou embarcar novamente meu filho. E ele vai. E às vezes ele passa o dia inteiro sem nem mandar uma mensagem para mim. Estou competindo, pai. Não tenho como parar. Estou levando a minha vida. Poxa, não é para isso que a gente cria os nossos filhos? Para que eles sejam independentes? Então a gente ganha qualidade de vida. E esse é o grande desempenho da APESBlu. Esse é o nosso grande sonho. Levar qualidade de vida para as pessoas. Que legal.
E tem sido tão bom, tem sido tão gratificante. Eu queria te perguntar, não sei se tu vais saber me responder, mas até uns anos atrás a gente tinha essa percepção de que o deficiente ele era escondido. Uhum. Ele ficava escondido da sociedade, até por questões de preconceito, do coitadinho. Da acessibilidade que não existia. E muitas vezes era também envolvia a questão financeira, que era a questão dos benefícios, né? Para mim, né, ouvindo várias histórias aqui já, me parece que isso mudou. Mudou. Eu não sei se é por conta da quantidade de informação que a gente tem, ou a nova geração de pais, que daí também já vem com uma bagagem diferente. Mas teve uma virada de chave aí. Teve. Tá? Assim, nós temos hoje o BPC, que é o benefício de prestação continuada vindo do INSS, que é difícil o acesso, tá? É difícil, é complicado. Não é tão simples quanto parece, não é um benefício que chega a todas as pessoas. Mas a saúde pública mudou muito. A inclusão das pessoas começou a gerar benefícios a curto, médio e longo prazo. Em algum momento dessa nossa história, as pessoas pararam de pensar a curto prazo. Então, você tem amparos hoje para pessoa com deficiência. E o mercado de trabalho começou a se tornar muito mais assertivo. A possibilidade de inserir a pessoa dentro do mercado de trabalho, eu acredito que a própria lei em si, quando ela foi estabelecida, começou a gerar recurso para essas pessoas. Ao mesmo tempo que, em contrapartida a isso, nós temos o outro lado da moeda. Hoje nós temos as pessoas com deficiência gerando recursos. Hoje nós temos as pessoas com deficiência tendo renda, casando, sendo estabelecidos. Hoje nós não temos uma adaptação do marketing para essas pessoas. As grandes empresas ainda não olham as pessoas com deficiência como um campo gigantesco para ser atendido. Basta você olhar, por exemplo, mercados que não têm cadeiras motorizadas. Como é que uma pessoa com deficiência faz compra sozinha no mercado? Então ela não pode ir sozinha? Se ela não pode ir sozinha, ela não vai. Muitos moram sozinhos. Por exemplo, uma pessoa com deficiência, um cadeirante. Como é que ele compra as coisas no mercado, onde ele ainda distribui os seus produtos na prateleira por fileiras e não por colunas? Ela não tem como levantar para pegar o produto que está lá em cima. Mas você não pensa nesse mercado consumidor. Você não analisa isso como uma fonte de renda que é possível levar. Porque, beleza, eu não sou deficiente, mas meu filho, durante muito tempo, teve uma limitação motora e nós fazíamos uso de cadeira de rodas. Eu deixei de ir em muitos estabelecimentos porque ele não podia consumir o que ele queria. Porque eu não tenho acesso. Então, existe sim um grande mercado hoje ativo, onde as pessoas e as famílias dessas pessoas têm renda. E as pessoas esqueceram que é possível de se atrair essas pessoas, ou fazer algo que seja atrativo para elas. Um restaurante onde você tem espaço para as cadeiras, você tenta colocar o máximo de mesas possível no restaurante, você chega com um cadeirante, você não consegue entrar. Não consegue. E eles acabam se esquecendo de que isso também é um público-alvo. E eles brigam tanto para poder vender um produto, e você tem uma porcentagem tão grande da população brasileira com deficiência que ninguém ataca. Então nós passamos a gerar renda, nós passamos sim a termos benefícios, porém não somos vistos como um público atrativo para as grandes empresas e grandes instituições. O banheiro adaptado existe. Claro que existe, é lei. Tenta chegar nele para te ver. Nem sempre é fácil. Então o que acaba acontecendo? Ele é feito, mas ele... Uma outra fala da Patrícia, da Associação do Centro Braille, que me chamou muita atenção, e é fato, sim. Nada para nós sem nós. Ou seja, vai fazer um banheiro adaptado, chama quem vai usar esse banheiro para testar, para ver se é isso mesmo ou não, né? E é isso, né? Para quem é baixa visão ou cego, faz uma rampa, faz um... Eles falaram assim, tem rampa que ninguém sobe.
Tem rampa que cadeira de rodas não sobe. Não sobe. Entendeu? Tem que ter uma pessoa na frente e uma pessoa atrás, porque o cadeirante sozinho não sobe. Então é um cumprimento da lei meio assim... Figurativo. Né? Entendeu? Para inglês ver, Teve né? uma empresa que durante uma Fibratex ela apresentou uma etiqueta diferente nas suas blusas. E essa etiqueta, ela tinha um relógio. E conforme as horas marcavam ali, o alto relevo estava dos ponteiros, a pessoa sabia a cor que era a blusa. Então ela passava a mão na etiqueta e ela sabia, opa, essa é uma blusa vermelha. Não, essa é uma blusa preta. Essa daqui é uma blusa branca. Ah, mas como é que o cego vai saber, querido? Nem todo cego é cego a vida inteira. Nem toda pessoa deficiente foi deficiente a vida inteira. Sim. Acidentes acontecem no percurso. Nós temos a diabetes aí que transforma pessoas deficientes e é um problema seríssimo. Então, como é que você adapta isso? E essa empresa pensou nesse público-alvo. E sabe o que aconteceu? Tem vendido muito. Porque as pessoas vão diretamente procurar aquele produto. Por quê? Porque foi a única que pensou em um segmento. As pessoas falam tanto hoje sobre mercados, né? Ah, tem mercado disso, tem que buscar aquele nicho de mercado, aquele nicho. Nós somos um nicho enorme. E nós somos atendidos. Então, quando nós ganhamos a renda, quando nós temos adquirido renda através de benefícios governamentais, o trabalho, ou até no caso do atleta, o Bolsa Atleta, porque hoje o Bolsa Atleta ele contempla para atletas e atletas convencionais. Então, você consegue fazer com que o para-atleta comece a gerar renda e ajudar dentro de casa desde muito cedo. Ah, não é muito dinheiro. Não é. Mas ajuda. Claro que ajuda. Gera renda, gera diferença. Traz diferença para dentro da casa da pessoa. Então, o que nós fazemos nisso a longo prazo? Ele se torna um consumidor que vai consumir o quê? Se as empresas não pensam neles a longo prazo. Ah, vamos fazer uma ação só do dia... Uma ação, por exemplo. Ah, vamos fazer uma ação do combate ao câncer infantil. Cara, show, ação fabulosa, sensacional. Agora, o que adianta você fazer isso e dentro do seu restaurante não ter um banheiro adaptado? Porque não tem, a cadeira de rodas não passa dentro desse estabelecimento. É curto demais. Beleza, meu filho tem mobilidade, eu posso tirá-lo da cadeira e ele consegue dar uns passos. E quem não tem? Não vai. E se não vai, não consome. Porque por muitas vezes ainda isso tem mudado hoje na sociedade. Mas durante muito tempo, a pessoa com deficiência ela só era um peso para a sociedade. Hoje nós não somos um peso. Hoje nós somos agregadores de valor. Hoje nós somos atletas, hoje nós somos empresários, hoje nós somos comunicadores, hoje nós somos pessoas que têm uma relevância dentro da sociedade. E nós precisamos que a sociedade aprenda a se adaptar a isso. Às vezes a gente quer se adaptar a tantas coisas que são supérfluas e absurdas. E aquilo que é realmente importante, nós não buscamos uma adaptação. Às vezes as pessoas querem adaptar um linguajar dentro de um restaurante, mas não querem adaptar um cardápio em braille. Então nós sentimos falta de tudo isso. Os nossos atletas sentem falta de tudo isso. Mas é algo que é uma conquista. Nós tivemos agora, recente, assim, eu não vou nem falar para você de coisas muito longas. Nós tivemos recente. Nossos atletas viajaram, foram de avião até São Paulo, desceram em Navegantes. A pessoa que estava descendo os atletas pelo elevador, porque nós temos que ter um elevador para adaptarmos o nosso atleta cadeirante até o avião, não tinha muita prática. Porque não imaginou que pudesse ter um cadeirante. Não era um cadeirante, eram vários. Cara, a saída deles para descer do voo atrasaram quase pouco mais de uma hora para descer todos. Imagina o congestionamento que isso não deu num aeroporto de grandes proporções como é Navegantes, porque não tinha uma pessoa preparada para poder fazer o desembarque de um cadeirante. Porque você não tem os acessos, a gente nem embarca em Navegantes pelas pistas. Em São Paulo você tem o braço, que você vem, engata no avião, beleza, eles fazem o acesso rapidamente. Aqui não. E como é que um cadeirante sobe num avião então? Ou você vai para um elevador, ou você vai numa cadeira adaptada que é empurrada escada acima. E no dia de chuva? São questões que precisam ser resolvidas e adaptadas. Ah, mas poxa, não tem tanta relevância assim, o investimento é muito alto. Não tem relevância porque não tem um investimento. As pessoas não vão primeiro no seu restaurante para depois você adaptar o cardápio. Você primeiro adapta e então as pessoas vão.
mas é uma conquista e é longo. É processo também. É processo. Né? É processo. Assim como tudo dentro do esporte é processo, dentro da sociedade também é processo. Só que assim, quando nós falamos que nós levamos os atletas para viajar, quando eles experimentam tudo isso, nós criamos cidadãos conscientes de que essas dificuldades existirão e que eles terão que combatê-las. Então, respondendo aquela sua pergunta lá do início de tudo isso, eu acho que nós criamos uma geração consciente de que eles podem fazer diferença, de que eles têm direitos a serem cumpridos. Então, eles têm exigido mais, têm se falado mais. Óbvio, os pais que têm vindo com eles têm passado a entender isso, mas a luta, a briga, ela é constante, entendeu? Vai ser constante a questão que você vai viver. Eu digo pro meu filho, um dia você vai ter um carro. E quando você precisar usar uma vaga, ela pode estar ocupada. E aí? Como é que o deficiente desce do carro se ele não tem uma vaga adaptada para chamar alguém para avisar que a vaga dele está ocupada? Não faz, ele vai embora. Porque ninguém pensa nisso. Eu já tive casos de pessoas próximas que chegaram num local cadeirante, precisava de um local, só tem uma única vaga para descer e o dono do restaurante estacionou ali. Procura um, procura outro, fala e tal, e a pessoa esperando dentro do carro. No fim das contas, foi embora. E muito provavelmente nunca mais vai voltar ali. Nunca mais vai voltar. E o dono da empresa nunca vai saber. Porque se você for falar, você vai ser taxado de grosso, estúpido e tal, e isso, aquilo, outro, era rapidinho, é só isso, é só aquilo, outro, e não é. Por isso que essas construções e essa mudança de mentalidade é tão grande. E ao mesmo tempo a gente entende de que não é só esporte, é cidadão. Nós não trabalhamos só a questão esportiva. Nós trabalhamos a maneira qual eles precisam aprender a se ajustar no mundo que está ao redor deles. Ah, tem muita injustiça? Tem, mas é o que tem. Se você voltar a ficar escondido, não vai mudar. E talvez você vai mudar para o teu filho, ou para o filho do teu filho, ou para o filho do teu filho. Ou talvez vai chegar lá na frente. Mas eu garanto que muitas pessoas com deficiência sonharam naquilo que nós estamos vivendo hoje. E ficaram pelo caminho. A questão é nossa fazer diferente. E por isso que essa Como muita coisa, na verdade, né? Claro, você fala da questão do deficiente, mas quanta coisa hoje a gente usufrui, né? Porque alguém lutou lá atrás, né? Verdade. E chegou nesse ponto aí, nessa situação toda, né? Bom, a gente está indo aí, caminhando para o nosso final. Que papo bom, hein? Que papo bom. Puxa, foi realmente muito legal, muito bacana mesmo. Mas eu ainda queria te perguntar o seguinte. Como é que as pessoas podem ajudar a Apis Blue? Uau, então essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Então, vamos lá. Nós temos hoje dentro da nossa sessão nós temos os nossos parceiros. Nós temos algumas cotas que nós comercializamos e tal, de exposição das nossas marcas. Os nossos atletas levam os nossos parceiros estampados nas suas blusas de competição e tal, nos seus uniformes de viagem. Então, há uma exposição para isso. Nós também temos a parte de captação, né, de recursos, e qualquer pessoa que queira nos ajudar pode entrar em contato conosco, que nós vamos estar encaminhando isso para as pessoas devidamente responsáveis. E nós temos vários níveis de patrocinadores. Nós temos patrocinadores para uma modalidade específica que nós aceitamos. Poxa, eu faço artigos de banho. Poxa, quero poder auxiliar a equipe de natação. Fazemos, não tem problema nenhum. Eu trabalho com equipamentos de corrida, beleza. Podemos, sou uma empresa de corrida, quero poder auxiliar, não tem problema nenhum. Expomos marcas, ajudamos e caminhamos juntos. Desenvolvemos juntos com essas empresas aquilo que possa trazer para elas um benefício, entendeu? Hoje nós temos atletas, como eu falei, de renome nacional. Hoje nós temos exposição Brasil afora. Hoje nós temos atletas com repercussão em rádio, em TV, em jornal e em podcasts e nos mais variados segmentos. E hoje nós estamos atrás de novos patrocinadores para que a gente possa continuar fomentando isso. Cada patrocinador que entra,
que entra, ele nos dá a possibilidade de nós caminharmos um pouco mais, de nós expandirmos um pouco mais, de nós abrirmos um pouco mais o nosso leque. Nós temos grandes desafios para o ano que vem. Nós temos atletas muito bons chegando e hoje nós temos uma preocupação, que nós precisamos levantar renda suficiente para podermos fazer com que todos esses atletas cheguem onde nós gostaríamos que chegassem. E estamos buscando toda forma de ajuda, de pessoa física, de empresas, todo tipo de CNPJ. Tudo aquilo que chegar para nós como ajuda será muito bem aplicado. Nós temos toda a nossa comissão, temos uma diretoria muito séria, que leva isso muito a sério e que faz uma excelente trabalho de administração, mas nós precisamos de recursos. Acho que como toda entidade, nós estamos atrás de recursos para que a gente possa continuar a fazer disso um grande projeto que nós não chegamos ainda nem nos 10% daquilo que a gente anseia por chegar. Nós queremos transformar Blumenau num grande núcleo do paradesporto nacional. Nós queremos ter capacidade de fomentarmos isso e levar diversos atletas olímpicos e fazermos com que eles se tornem referência na nossa nação. Tu respondeu outra pergunta minha já, que era onde a PESBlu quer chegar. Nós queremos chegar num padrão hoje. Nosso sonho, né? É podermos formar atletas paralímpicos. Nós temos esse sonho. Mas ele tem que ser casado junto com cidadãos melhores, pessoas incluídas, que sabem o que elas precisam fazer a médio, curto e longo prazo. Esse é o nosso objetivo. É através do esporte fomentar a vida, entendeu? E livrarmos as pessoas da deficiência mental aqui. Quando eu digo uma atrofia aqui, de que eu não posso, de que eu não consigo, de que eu não sou capaz e tal, acho que esse é o termo correto, de que eu não sou capaz. Nós precisamos livrar as pessoas disso. Então, o objetivo da PESBlu é expandirmos tanto que a gente possa ter uma unidade da PESBlu em cada cidade de Santa Catarina. E depois nós temos uma representação estadual, uma representação nacional. Vai ter que mudar o nome, mas tudo bem, né? A gente adapta, não tem problema, tem entendeu? problema. Isso é o de menos, entendeu? Porque assim, quando a PESBlu nasceu, nós éramos a Associação do Paradesporto Escolar de Blumenau. Hoje nós mudamos, nós somos a Associação do Paradesporto de Blumenau. Em breve nós podemos ser a Associação do Paradesporto de Santa Catarina, ou a Associação do Paradesporto Brasileira, ou a Associação do Paradesporto da América Latina. E assim podemos ser e crescermos e levarmos isso e essa visão a outras pessoas e influenciarmos outras pessoas e atrairmos novas pessoas e novos potenciais. Tem muita gente boa parada em casa. Tem muita gente boa fora que a gente precisa atrair para cá. Quem quiser entrar em contato, redes sociais... Pode buscar nas nossas redes sociais, o contato mais assertivo, porque nós estamos constantemente lá, temos pessoas cuidando disso. Legal. Entendeu? Pode buscar a PESBlu no nosso Instagram, pode nos seguir, entendeu? Pode com certeza, buscar né? as nossas... Deixa o convite, né? Poxa, sigam a PESBlu. Toca o nosso perfil lá. As fotos todas as nossas lá. Atualizações estão lá, os nossos programas, aquilo que o pessoal pode estar participando conosco e os nossos apoiadores. Todos eles estão lá. Entendeu? Com as suas logos, nas nossas camisas, em tudo aquilo que nós fazemos, para que a gente possa alcançar isso daí. Entendeu? Queremos inspirar outras cidades a gerar outras associações. Entendeu? Ah, mas serão nossos adversários nas nossas competições. Coisa boa. Pode vir. Pode vir que vai agregar e a gente vai poder desenvolver novas pessoas, novos talentos e vamos a poder ajudar mais famílias. Porque no fundo a gente tira um peso de cada família e a gente coloca essa pessoa numa atividade que vai trazer benefício. E só vai trazer benefício. Então, a gente segue. Que legal. Uau! Foi bom, né? Foi ótimo aí. Antes da gente encerrar, eu queria pedir que você deixasse uma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui. 1h20, mais ou menos. É isso, né, Kelvin? Mais ou menos, né? 1h20. 1h20. Quem esteve conosco 1h20 aqui, ouvindo essas histórias maravilhosas, qual é o teu recado para elas? O meu recado principal é: nunca mais olhe uma pessoa com deficiência da mesma forma. Há um super-herói ali. Há uma pessoa incrível que faz coisas as quais você nem imagina. Seja solícito, seja amável, seja educado e dê uma oportunidade.
porque você vai se surpreender com o que essas pessoas são capazes de fazer. São pessoas incríveis, são formidáveis. Convivendo com eles, você vê o tamanho da força de vontade que cada um deles tem. E eu não estou falando apenas de deficiência física, não, ou intelectual, não é um segmento em si. Mas olhe diferente. Você pode transformar a vida de pessoas. Seja com um bom dia, seja com uma boa tarde, com uma boa noite. A cordialidade pode transformar vidas. Porque muitas vezes são como fantasmas no meio da multidão. E um toque faz tanta diferença que você nem imagina. Um olá, um boa tarde. E olhe para essas pessoas com outros olhos. E você vai ver que o grande beneficiário será você. E não só eles. Que bacana. Beleza? Rodney Almeida, vice-presidente da PESBLU. Aliás, a gente deixa também um abraço para o presidente. Seu Paulo Bonin, entendeu? Para o André, nosso grandioso tesoureiro que faz mágica. Para a Rolene, a nossa secretária. Para a Thaís, nossa presidente social. Para o nosso presidente técnico, que é o Maurício. Toda a nossa diretoria lá. Legal. E para todo o pessoal da CEIDEP, para todo mundo que está conosco. Agradecemos. Show de bola. Vou deixar uma pequena lembrancinha para a PESBLU, para marcar também o nosso episódio, para vocês lembrarem aí sempre da nossa... E vamos estar aqui. E vamos pedir para todo mundo ouvir, né? Isso, com certeza. Todo mundo da PESBLU precisa passar, galerinha. Então você que está ouvindo a gente aí, entendeu? Que viu gente que ainda não ouviu o nosso podcast, avisa lá, cara. Avisa que esse negócio vai ficar bom. Tá? Legal. Muito obrigado. Rodney, muito obrigado, viu? Obrigado pelo espaço, obrigado pela pessoa que eu vinha conhecer que você é. Muito obrigado. Obrigado por nos poder proporcionar esse tempo aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um bom bate-papo. E estamos sempre por aí, podem nos procurar que vocês vão nos encontrar. Show de bola. Muito obrigado. E recadinho final, não deixe de nos seguir, fazer sua inscrição lá no YouTube, também nos seguir nas demais redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.